Olha que pergunta bonitinha. Você tem 40 anos, teve 3 braços, teve um euploide. E quer saber se você fizer agora mais uma estimulação, você pode ter mais um braço. Aliás, foi bem, 40 anos, ter 3 braços e um euploide já é um ótimo resultado. Então agora faça mais estimulações pensando no seu segundo filho, que tudo dê certo agora com esse blastocisto. Mas eu sempre comento da minha parte que ser filho único ninguém merece, eu não sou, ninguém na minha família é, mas eu sempre incentivo ter mais embriões pensando numa segunda gestação, mesmo porque se a sua reserva é baixa agora, vai ser cada vez menor. Então, proteja-se e tenha mais um embrião, se Deus quiser, para uma próxima gestação. É a minha opinião, mas é você quem decide, sempre. Sim, consegue congelar óvulos, sim. Quem tem uma insuficiência renal como a sua, rins que não funcionam mais e precisa de uma hemodiálise, não há nenhuma restrição da minha parte. É claro que tem que conversar com o seu médico responsável pelos seus rins, se ele contraindica toda essa parte hormonal. Casos mais complicados, mulheres que têm câncer de mama ou outras doenças mais complicadas, eu sempre converso com o médico responsável pela doença que é mais grave, porque eu não quero fazer um tratamento para engravidar que possa prejudicá-la de outras maneiras. Então, não é proibido, pode sim fazer da minha parte, mas eu só faço depois de conversar com o seu nefrologista, sempre. Continuando, ela teve 2 óvulos, um embrião euploide. Nós congelamos, eu falei, vamos tentar para ter mais um embrião, pensando no seu segundo filho. Ela falou, tá bom, eu concordo. Fizemos uma nova simulação, 2 folículos, um óvulo, um embrião euploide. E ela vai transferir agora um dos embriões. São coisas assim. E tem um caso que eu vou considerar famoso na minha vida profissional, porque ele é muito antigo, já comentei aqui, de 2015. Você vai falar, mas faz 11 anos, eu lembro, porque também era uma japonesa, ela tinha um antimileriano super baixo, tinha uma idade super avançada, ela teve 2 óvulos e teve um embrião em D3, naquela época a gente transferia muito em D3, eu não acho que é tão ruim assim. Mas o que aconteceu? Era um embrião D3 de qualidade ruim, transferimos assim mesmo. Não só ela engravidou, como dividiu em 2 e teve gêmeos. Por isso que eu não esqueço. Então, impossível não. É mais difícil. Se você ainda não tentou, tente com o. Adoro quando fazem alguma pergunta se é possível qualquer coisa. Sempre é possível. Chance sempre existe. A chance pode ser pequenininha ou grande. Com 43 anos, o índice de malformações cromossômicas, ou seja, aneuploidias, é muito grande. Esse último mês eu tive um caso que foi muito feliz no final, depois de 4 simulações ovarianas, 4, ela teve o seu embrião euploide. Ela estava muito feliz, praticamente gargalhava no retorno quando eu comecei a prepará-la para a transferência embrionária. E aí eu deixei bem claro que pediria todos os exames, porque talvez seja a chance da vida dela. 43 anos, com uma baixa reserva, é difícil. Eu lembrei de um caso, uma japonesa, japonesa sempre acontece isso, coincidentemente. Tinha um antimileriano mais baixo que o seu. Nós tentamos 2 vezes, na primeira ela teve 2 óvulos, um embrião. E para não ter erro contra a dieta, siga sempre a dieta do Mediterrâneo. É a melhor dieta para tudo na vida, para longevidade, não só para engravidar, para tudo. Essa dieta do Mediterrâneo já está consagrada no mundo inteiro como a melhor alimentação para o indivíduo. Eu vou colocar aqui o meu e-book sobre dieta do Mediterrâneo, que serve para a gravidez, com endometriose ou sem adenomiose. De qualquer maneira, é a melhor alimentação. E serve também para longevidade e qualidade de vida. Eu vou colocar aqui agora o link para esse book. Tanto a endometriose como a adenomiose são doenças inflamatórias e precisam de suplementos anti-inflamatórios. Mas antes mesmo dos suplementos, temos que ter uma alimentação anti-inflamatória, evitar açúcar, doce, embutidos, glúten. E depois, como suplementos, cúrcuma, quercetina e outros anti-inflamatórios e também antioxidantes. A adenomiose é o mais exigente de cuidados do que a própria endometriose, porque é uma doença que realmente dificulta a implantação embrionária. E esse congresso que eu estive agora foi muito claro da responsabilidade em tratar a adenomiose antes da transferência embrionária por dificultar a implantação e também aumentar a incidência de abortos. Então, dieta e suplementos, além de tratamento clínico hormonal, principalmente nos casos
de adenomiose. Endometriose também, dependendo do grau, mas a adenomiose principalmente é necessário. Essa é uma pergunta clássica e a resposta é mais ou menos a mesma. Depende muito de quem te operou e como foi a cirurgia. Eu mesmo, quando eu marco uma cirurgia e vou realizar essa intervenção, a paciente me faz essa pergunta, eu dou uma estimativa de prazo, mas a confirmação só depois que eu realizar a cirurgia, porque eu não sei como foi a intervenção. Às vezes é um pouco mais agressiva do que eu esperava, era um pouco maior do que eu imaginava. Eu posso pedir para esperar um tempo a mais. Se você tem uma endometriose, uma adenomiose, posso querer bloquear por um tempo ou não. Depende de como foi a cirurgia. Então, quem vai decidir, quem vai dar o melhor momento é o cirurgião que te operou. Eu não consigo ser preciso nessa informação, porque eu não sei como foi a cirurgia. Isso é mais comum do que você imagina. Tem ovários que estão numa situação difícil, a gente não consegue visualizar, só por via suprapúbica. Ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ficando maior. Muitas vezes no finalzinho ele desce e a gente consegue pegar por via transvaginal. Mas se não conseguir por via transvaginal ver até o momento da coleta, no dia da coleta com você anestesiado, é muito comum ele descer. Ele desce e aparece. E muitas vezes você desvia o útero na hora da anestesia, você vai estar anestesiada mesmo, e eu consigo ver o ovário. E se nada disso der certo, a gente consegue fazer por via abdominal. Já tive alguns casos assim, teve um caso que foi lindo, mas não foi por esse motivo, igual o seu. Ela tinha miomas enormes, até a altura do umbigo. Eu não conseguia chegar com ultrassom lá. Então eu fiz por via abdominal e foi lindo, coletamos 12, 14, 15 óvulos, foi maravilhoso. Aí ela operou e aí nós transferimos o embrião e ela engravidou. Nós tomamos sumicoriônico, que é comum, principalmente nos tratamentos de fertilização. Como é que passa? Com repouso, vai passar, certeza absoluta que vai passar. É claro que muitas vezes, quando a paciente está tomando o anticoagulante ou aspirina, que eu dou frequentemente, eu suspendo tudo isso e ele vai sendo absorvido pouco a pouco. Não fique preocupado, porque vai passar, mas é bom ficar em repouso, é bom, mas vai ser absorvido, não se preocupe, ficando em repouso, ele vai sumir, certeza absoluta. Não é bem assim. O fator masculino tem um peso muito importante. É fundamental que você veja todos os detalhes do fator masculino, ver o cariótipo, fragmentação do DNA do sêmen, e se investigue tudo isso. Mas com a idade avançada da mulher, 40 anos para cima, é um fator preponderante. Se o homem tiver, por exemplo, uma fragmentação aumentada de 25%, a gente resolve com facilidade. Com uma ejaculação no dia anterior, faz os exames, a gente resolve. Se ele tiver uma translocação nos seus cromossomos, aí é diferente. Pode ser um problema complicado. Se tiver baixa contagem, também não é grave. Agora, a idade da mulher é cruel. Não adianta achar ruim, mas é cruel. Se você for pegar qualquer lugar, se for pegar uma estatística, taxa de gravidez por idade da mulher é que pesa mais. A gente para da parte masculina, eu cuido dela, sou enfático, mas eu não posso desconsiderar a idade avançada da mulher, que sem dúvida nenhuma, a maior causa, concluindo com a minha pergunta, sabe qual é a maior causa de infertilidade dos casais no mundo? É a idade materna avançada, por razões as mais variadas e conhecidas. A mulher adia o casamento, procura seu espaço profissional, sempre ela acredita, por estar em boa forma, estar muito bem, que a ciência vai resolver os problemas dela, pode engravidar a idade futura e vai adiando. E essa se tornou a principal causa de infertilidade dos casais e idade da mulher avançada. É a vida, a gente lamenta, mas é assim. Então, por isso que a gente fala, congele seus óvulos, congele seus óvulos, congele seus óvulos. E muitas não acreditam, porque falam, mas eu estou bem, ninguém dá a idade que eu tenho, acho que eu sou mais jovem. É verdade, mas o ovário não perdoa, não perdoa. Congele seus óvulos o mais cedo possível, pelo menos após os 30 anos, logo após. Se não tiver nada por à frente para engravidar, congele os seus óvulos. Eu vou contar uma coisa, a grande parte das meninas de 32, 33 anos que me procuram para congelar óvulos e não tem a menor ideia como é o processo, quando eu conto como é que é, porque elas imaginam que é que nem tirar sangue, algo desse tipo. E quando vê o preço, quanto custa, que é uma coisa cara, metade desiste. Eu acho que nessa parte eu adoro tanto as mães, adoro quando os pacientes vêm com a mãe, porque eu sempre falo, ninguém quer tanto o seu bem pro resto da vida de qualquer maneira como a sua própria mãe.
Mas às vezes as mães podem nessa hora atrapalhar um pouco. Talvez muitas falem, pra que, minha filha? Você vai ter seu marido, vai chegar o momento certo. E conta histórias de mulheres de 40 e tantos anos da família que engravidaram. Nesse momento, a mãe atrapalha um pouco. Amo as mães, amo, são os máximos, são o máximo, mãe é o máximo, a gente sabe disso. Eu adoro quando elas vêm acompanhando as filhas e muitas delas ficam olhando para mim, me avaliando se eu sou digno de atender a filha. Muitas vezes as mães vêm acompanhando e me olham e ficam me escutando e eu já percebo que eles estão me julgando e me avaliando para saber se eu sou digno de atender a filha dela, se eu mereço atender a filha dela. Eu acho isso lindo, maravilhoso. E tem sempre histórias interessantes. Uma que eu lembro, foi muito interessante, era uma produção independente, a mãe veio acompanhando a filha e me olhava assim com óculos escuros, só me analisando, só me analisando, só me analisando. E eu percebia isso. Aí eu fiz o tratamento dela, ela engravidou, foi para o interior, era do interior. Com 5 meses ela voltou, queria uma opinião da gestação dela. E aí, quando eu comecei a conversa, e a mãe dela começou assim, doutor Arnaldo, quando eu vim aqui a primeira vez, eu não gostei do senhor. Eu falei, eu percebi. Mas agora, doutor Arnaldo, toda emocionada porque a filha dela tinha engravidado. É uma graça, né? Mãe é uma coisa incrível. Eu adoro que elas venham, porque você põe endometriose 0, se essa de 25 0, suponho que você não tem também a adenomiose, bloquear para quê? Hoje em dia, cada vez mais nós fazemos os ciclos espontâneos, os ciclos naturais espontâneos totalmente ou natural modificado. Em algumas situações, como um caso que eu tive agora, que preparando o endométrio dela, era de outra cidade, ela ovulou antes da hora. Isso atrapalhou totalmente a vida dela, porque ela tinha passagem marcada, hotel já reservado, e ela ovulou antes da hora. Pode acontecer. Então, dessa vez eu vou bloquear, para que ela não passe mais uma vez por isso. É uma exceção, mas não sei por que fazer bloqueio se você não tem nada que me recomende. Pelo menos o que você contou aqui, não sei por quê. Você tem 3 embriões. Desses 3 embriões, tem um que é top quality, o 3A, e os outros 2 não são de boa qualidade. Você tem 38 anos e não fez biópsia. 38 anos é um divisor de águas. E mesmo o embrião 4cc e o 3cc, que tem uma qualidade inferior, tem uma chance menor, mas eu sempre falo, não desconsidere nem despreze o embrião 4cc nem 3cc, porque ele pode surpreender. Qual é a sua chance? Depende de você ter um embrião euploide. Se você não fizer biópsia, vá em frente e transfira um de cada vez. Nesse caso, transfira o seu 3A. Tem uma boa chance, tenha fé e faça todos os exames que possam levar a falhas de implantação, que eu acho sempre isso muito importante. Mas o 3A é lindo e os outros não são tão lindos, mas podem implantar. Nossa pergunta é uma pergunta que todo Congresso Grande tem sempre uma sessão, por que o embrião e os euploides não implantam? Bom, normalmente sempre que tem um embrião euploide eu estendo o máximo possível para outros exames de maior complexidade, mas mais raros, que não tem uma evidência robusta, para que não passe isso, para que não haja nenhum tipo de arrependimento. Tanto é, se você olhar no meu Instagram agora, eu vou dar uma aula em setembro, no curso da Carolina Meirelles, sobre esses detalhes, porque os embriões euploides eu implanto. Eu ponho as questões imunológicas, vê se não tem endometrite, vê se você não tem adenomiose, vê se não tem contrações em excesso do útero. Tem que ver tudo. E mesmo assim, às vezes não implanta. É um mistério que ninguém tem a chave para descobrir qual é o mistério desses embriões euploides que não implantam. Aliás, eu já comentei, no Congresso americano do ano passado, estava com um colega perambulando pelo Congresso para escolher qual sala eu ia entrar, são várias salas ao mesmo tempo, e tinha uma que tinha o título, O Mistério dos Embriões Euploides que não implantam. Ele falou, eu vou entrar aqui. Eu falei, não vou. Não vou porque eu já sei o que eles vão falar. E fui para outra sala. Aí, quando eu saí da minha sala que acabou a aula, todas as aulas acabam ao mesmo tempo, eu cruzei com ele outra vez e perguntei, como é que foi a aula? Não, fala tudo aquilo que você fala, pode ser uma possibilidade. E tem ainda o detalhe que a manipulação do embrião pode atrapalhar. Ninguém gosta de falar isso. Outro dia veio um colega que fala muito de biópsia de outra cidade, fala com muito vigor, convicção. Ele falou,
a biópsia embrionária atrapalha pouco a implantação. Atrapalha pouco. Então atrapalha, né? Mas eu acho que tem indicação, sim, 38. Portanto, a minha indicação é sempre 38 anos para cima, ou se o casal tiver alguma alteração cromossômica, algum histórico interessante. Todo procedimento, quando começa assim, indicar para todo mundo, já tem alguma coisa errada. Não existe nenhum procedimento que é para todo mundo. Se fala tanto em tratamento individualizado, e depois generaliza, e para todo mundo, faz a mesma coisa, biópsia para todo mundo. Tem alguma coisa errada, tem que selecionar, tem as indicações precisas, não é a minha única opinião. Muitos médicos pensam como eu. Ótima biópsia embrionária, sou totalmente a favor, mas tem que saber para quem indicar, como qualquer coisa. Você não vai indicar uma mamografia para uma menina de 15 anos, por exemplo, não vai indicar um exame fora de sintonia para uma paciente que não tem nada a ver. E a biópsia embrionária tem que ser bem indicada também para ter ótimos resultados. Deixa eu ajustar um pouco melhor essa resposta. Eu falo que tem essas indicações, mas se o casal quer fazer... Eu tive um casal recente, outra semana, que ele tem uma irmã com síndrome de Down, não tem nenhuma relação com hereditariedade, mas ele tem uma frustração, um sofrimento familiar. Então ele não quer passar por isso outra vez. Então, as recomendações é uma coisa, recomendação. Mas, se o casal quer fazer, eu não nego, não. Vamos fazer. Eu entendo a sua angústia, a sua preocupação, entendo perfeitamente. Existem coisas que nós recomendamos e os pacientes não querem fazer. E coisas que a gente não recomenda e o paciente quer fazer. E no final, a gente ajusta para todo mundo ficar feliz e tudo dar certo. Pergunta boa. Você tem um coto residual de tuba e está com hidrossalpinge? Hidrossalpinge é líquido acumulado nas tubas, é um líquido que pode ser inflamatório, ele pode refluir para o interior do útero e atrapalhar a implantação. Se tem líquido dentro da tuba que está dilatada, pode atrapalhar. Minha recomendação, opera. No seu caso, tira a trompa de uma vez. Por isso, quando eu opero o trompa e tem que tirar, eu tiro de uma vez. Todinha a tuba inteira. Porque às vezes, se ficar um cotinho como esse pequenininho, ele pode inflamar, dilatar, e aí tem que operar outra vez. Então, eu acho que tem que operar assim, viu? Tem que operar, já tirou quase toda a tuba, tira de uma vez, para não correr esse risco de ter uma falha de implantação que poderia ter sido evitada. Esse é o detalhe, evitar aquilo que pode dificultar. Resolve de uma vez, opera a cirurgia fácil. Contrariando o que muitos falam, acho que a endometriose pode atrapalhar a implantação, porque é uma doença inflamatória e essa inflamação atrapalha, mas pode ser minimizadas com suplementação anti-inflamatória, com um bloqueio hormonal, pode ser minimizada. Agora, precisa ver os outros detalhes, né? Não é só endometriose. Eu, conforme o grau da endometriose, eu faço um bloqueio hormonal para dar uma murchada naquela endometriose e reduzir a doença inflamatória. Uns falam que não precisa, mas esse negócio não precisa, mas pode atrapalhar. Bloqueio. Aí reduz aquela carga de endometriose na pelvis, diminui a doença inflamatória. Mas pode engravidar, tem outros fatores, eu não sei quantos anos você tem, a sua idade, o CV do seu marido, outros fatores que podem atrapalhar a adenomiose, porque frequentemente está associado a endometriose com adenomiose, é comum estarem juntas. E aí, pela adenomiose, tem que bloquear. Então, tem que... Pois é, seu primeiro beta deu positivo, mas para saber se a gravidez está indo bem, nós temos que repetir o beta a cada 2, 3 dias, para ver se ele está dobrando a cada 2, 3 dias, para ter uma segurança maior da evolução da gestação. Tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite, tudo vai dar certo. Fé, aguardo novos resultados. Pois isso é a mais pura verdade. Quando você faz a biópsia embrionária, de acordo com o resultado, muitas vezes você pode detectar que é a causa masculina. Quando você vê uma aneuploidia segmentar, por exemplo, pode ser muito bem uma causa masculina, pode ser. Então, pode ser sempre, o homem pode ser responsável, aí tem que ver todos os exames anteriores, se ele fez cariótipo, se ele tem a fragmentação do sêmen avaliada, pode ser. E se na análise genética vier, na alteração dos embriões aneuploides, vier uma alteração segmentar, é muito sugestivo de causa masculina. Isso pode acontecer.
Estimulação ovariana na fase lútea é uma alternativa, não é a primeira opção, mas quando as pacientes já passaram por estimulações ovarianas, não tiveram embriões euploides, eu tento na fase lútea. Mas antes de começar, eu avalio sempre o número de folículos antrais. Se for muito pouquinho, que às vezes algumas não formam quase nenhum folículo na fase lútea, aí eu não começo e espero outro ciclo. É sim uma indicação interessante que pode melhorar os resultados, mas não é a primeira escolha, não começa pela fase lútea sempre. Se ela nos ciclos anteriores, em outras clínicas, fez na fase folicular e não teve embrião euploide, tento na fase lútea, que pode ser uma boa alternativa. Eu gosto como exceção, mas não como regra. Aliás, tem algumas respostas que eu dou aqui com a certeza que todo mundo sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que às vezes não têm noção que é fase lútea. Então, só para explicar em detalhes, o ciclo menstrual antes da ovulação é a fase folicular. Fase lútea é depois que ovula, aí é fase lútea. Então, é a estimulação ovariana que começa logo após a ovulação, não no começo, logo após os primeiros dias de menstruação. Então, fase lútea é quando a mulher já ovulou. Então, detalhes que tem pessoas que não sabem. Então, estou dando mais detalhes nesse exato momento aqui. Eu adoro quando os pacientes falam da sua gravidez como um milagre, porque eu acho que a vida é um milagre. Nós estarmos aqui conversando, falando e vocês me ouvindo, é o milagre da vida. E todo dia eu agradeço pelo milagre da vida que eu tenho levantado do dia. Eu acho que devemos começar sempre agradecendo esses detalhes que nós temos na vida. E eu estou muito feliz com a sua felicidade, a Mariana que está a caminho, e você feliz. Não tem preço ver e sentir a felicidade das pacientes. Eu falo isso por mim e por toda a equipe PJ. Para nós é uma alegria imensa e vai mandando sempre notícias que nós adoramos. Amanhã será seu terceiro ultrassom, que lindo, eu estarei lá, já estou aqui presente, até comentei no começo, meio baleado pelo fuso horário, né, que a gente fica uns 4 dias mudando totalmente o horário, na primeira noite a gente fica meio transtornado, mas estarei claro, já trabalhei hoje de manhã, coleta, transferência para correr, estou respondendo as perguntas, tudo funciona normalmente. Normalmente a primeira noite é meio complicado, eu estou com sono já essa hora, eu estaria dormindo onde eu estava nesses dias, e aí eu sou capaz de acordar de madrugada às 3, 4 da manhã sem sono, porque é a hora que eu acordava lá, mas um dia ou dois eu me adapto. Estaremos juntos amanhã, estou esperando você. Você me pergunta se quase todo embrião 5A e 4A é euploide? De jeito nenhum. Tem pacientes que têm 4 embriões, 5A, 4A, um 4AB e um 4CC. 4CC é feio, esse é euploide. Então, essa relação direta, infelizmente, não existe. Eu acho que nós vamos chegar a um ponto que estamos caminhando, associando a morfologia à inteligência artificial, que nós estamos usando bastante, ainda não está com uma acurácia boa. Mas nos próximos anos nós vamos chegar a uma conclusão, somando vários detalhes da evolução do embrião, da sua número de células, fragmentação, toda essa morfologia e mais essa evolução, nós vamos chegar a algo muito próximo da perfeição e saber que o embrião é euploide sem ter que fazer a biópsia. Está chegando esse momento. Mas nos 3 anos vai ser assim. Não, para o homem não é necessário parar o monjaro, diferente da mulher que para a coleta de óvulos tem que parar 3 semanas pelo menos e para a transferência embrionária 2 meses antes. Para o homem, mais uma vantagem para o lado masculino, não precisa parar. Essa pergunta é interessante e muito importante. Como saber se a clínica que você escolheu ou a paciente escolheu tem um laboratório bom? Olha, hoje em dia, tem tantas informações pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, tudo assim é uma história. Eu faço meus casos na clínica Huntington. É uma clínica consagrada, todo mundo sabe que é excelência, pelo que eles apresentam, publicações. Tem outros laboratórios que eu não conheço, mas eu não posso afirmar nada dos outros. Mas eu acho que cedo ou tarde aparece através de comentários das pacientes que passaram por lá, alguns detalhes que dá para você ter uma ideia
de como é o laboratório. Mas eu acho que é uma coisa muito importante e você deve ser criteriosa na sua escolha, eu acho. Sua transferência será amanhã, estarei atento, concentrado, para que tenha uma transferência linda e maravilhosa. Eu entendo a sua ansiedade, eu sempre coloco e repito, a transferência embrionária é o momento mágico da reprodução assistida, é a hora que eu coloco o embrião dentro do útero com a máxima delicadeza. E na hora que eu estou segurando o catéter e transferindo e transportando aquele embrião para o interior do útero, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Estou transferindo uma vida que é fundamental, que vai gerar a sua família. É um momento sagrado, mágico. Eu tenho o maior respeito, sou muito concentrado e faço tudo isso com muita fé. Que Deus nos abençoe e tudo certo. Porque depois que eu coloco o embrião no útero, Deus está no comando de tudo. Com muita fé, tudo vai dar certo. Até amanhã, durma. Adoro muito esse modo que você fala, dizendo que nós estamos nas suas orações. Eu, Eveline, Carol, Mariana, continue rezando, porque eu sou uma pessoa de fé. E quando alguém fala que eu estou nas orações, eu falo que bom, continue orando, porque a fé é algo que movimenta a minha vida, não como algo que é o fundamental. Eu sou atrás da ciência, tanto é que eu voltei agora de um congresso na Alemanha, já estou aqui, vou outro em julho, que vai ser em Londres, vou outro no Americano em outubro, porque a ciência está no comando de tudo. A minha dedicação e depois vem também a fé para que tudo dê certo. Continue orando por nós, eu pedindo em meu nome especialmente, porque eu sou uma pessoa de fé. Que dê tudo certo para nós todos, sempre, com a ajuda do poder divino. Vou responder essa pergunta como eu sempre respondo. A chance pode ser menor ou maior. Ela sempre existe. O seu antimileriano é muito baixo. Tem chance, pequena, mas pode dar certo. Então, se eu tenho casos como o seu, eu tenho até com antimileriano menor que deu certo. Mas não é uma regra, é mais difícil. Aí você tem que entender e se conscientizar do seu limite e você continuar insistindo com seus próprios óvulos. Porque se não der, óvulo de doadora é lindo, maravilhoso. Mas esse momento só vai ter que ser definido depois que você fez algumas tentativas com seus próprios óvulos. É mais difícil com seus próprios óvulos, mas não é impossível. Eu tenho casos de gestação com antimileriano até mais baixo que o seu. Tenha fé e bom senso e vê qual o seu limite. Doador nessa faixa etária, eu acho que tanto faz ser 28, 23 anos, é a mesma coisa. Eu acho que nesse ponto você não deve ficar tão angustiada. Nessa faixa etária, tanto faz. O importante é você analisar a doadora, se está de acordo com as suas necessidades, mas não acho que aqui ser um pouco mais jovem, um pouco mais velha, nessa faixa de idade, todas são excelentes. Essa pergunta é muito boa e uma pergunta muito comum. Grávida, de 8 semanas, fez FIV, pode fazer sexo? Eu considero o sexo como uma manifestação do afeto de um casal, e as manifestações afetivas devem ser valorizadas. Quando eu falo sexo, mais especificamente, agora vou ser claro, quando você tem uma penetração vaginal, uma penetração suave, que não fique batendo no colo do útero, eu não vejo nenhum inconveniente, não. Eu acho que pode. Muitos vão contrariar, mas são perguntas que eu dou respostas particulares para cada paciente. Eu não proíbo. Se tiver sangramento, não pode. Se tiver hematoma subcoriônico, não pode. Mas manifestações de afeto são muito importantes. Eu ponho sempre que o sexo é a expressão máxima do amor de um casal. Nesse momento de tanta alegria, com todos esses cuidados, que são particularizados para cada paciente, pode... Deixa eu fazer um remendo sobre essa resposta. Depende do seu médico. Essa é uma opinião minha particular, que são as recomendações que eu dou para as minhas pacientes. E eu ajusto de acordo com o momento da gestação dela. E precisa aí, no seu caso, conversar com o seu próprio médico, que ele vai orientar. Eu não recomendo você contrariar a opinião do seu médico. Essa é uma opinião particular minha. Não é para generalizar para todo mundo
cada uma que tem o seu próprio médico. São variações de médico para médico. Tem sim, tem laboratório que manipula a progesterona injetável. Esse que eu conheço tem todas as licenças da Anvisa, todas autorizando a legalidade da progesterona nacional. Tem. Converse com seu médico. Eu uso pouco porque eu prefiro a outra. E também não pense que essa nacional é muito mais barata que a importada. Por isso eu acabo usando mais a importada porque quer queira, quer não, tem mais tempo que eu uso, então me sinto mais confortável. Mas tem sim, é um pouco mais barata essa que é manipulada, que eu acho cara, viu? Devia ser mais barata, mas é quase o preço da importada. Então eu mantenho a importada como a primeira escolha ainda. E pergunta simples e fácil: seu marido tem a translocação do cromossomo 13 com 14. Independente da sua idade, tem que fazer a biópsia embrionária, PGTA, sem dúvida nenhuma. É uma translocação importante porque está envolvendo o cromossomo 13. Então, aqui não tem dúvida, fertilização in vitro mais biópsia embrionária. E para falar das translocações, saiu um tempo atrás um artigo no jornal sobre uma moça que mora na Paraíba, na parte do interior, e teve 3 filhos com síndrome de Down. Era uma paciente humilde, não tinha condição de pagar o exame do cariótipo, nem tinha convênio, mas no final fizeram uma vaquinha, ela fez uma unidade específica de genética e fez o cariótipo. E ela tinha uma translocação do 14 com 21, o que aumenta de 30% a 40% a chance de ter síndrome de Down. Por isso que eu falo, é fundamental, na primeira consulta, não consegue engravidar, cariótipo para todo mundo, para o marido e para a mulher. Porque se você não percebe algo desse tipo, você tem que investigar para evitar que essa paciente tenha uma criança com uma síndrome qualquer, tanto da mulher como do homem também. Então, cariótipo eu peço para todos. E olha aqui outra vez pressupondo que todo mundo sabe o que é translocação. Translocação é quando um pedaço de um cromossomo troca com um pedaço do outro. Então, quando eu falo de translocação do 14 e do 21, é quando um pedaço do 21 vai para o 14 e um pedaço do 14 vem para o 21. Isso é translocação. Diferente de inversão, quando inverte só a posição do pedaço do cromossomo. Translocação aumenta a incidência de alterações cromossômicas. E mais uma vez, por isso que logo no começo fazer o exame do cariótipo é obrigatório para o casal, o homem e para a mulher. Olha que pergunta bacana e fácil de responder. 7 anos de tentativa sem sucesso e você me pergunta: o que eu devo fazer, uma investigação a fundo ou FIV? A resposta é simples: FIV com uma investigação a fundo. Faça uma investigação a fundo e vai para a FIV depois de 7 anos de tentativa sem sucesso e direto. Mas comece por uma investigação a fundo. Espermograma, fragmentação, cariótipo do casal, veja tudo. Mas depois de 7 anos, o melhor caminho é FIV. 7 anos de frustrações. FIV garante o melhor resultado, mas faça sim uma investigação detalhada. Realmente, endométrio fino é um dos grandes desafios da medicina reprodutiva e foi após o AMIL. Pode acontecer. E é por isso que eu falo e repito, sempre que você puder fazer uma investigação para ver as causas de aborto, deve fazer. Quando eu faço uma fertilização in vitro, na primeira tentativa, eu já peço quase todos os exames de casos de aborto, para você não ter que passar por um tratamento bem sucedido, foi ótimo, depois aborta, aí você vai ver que, puxa, se eu tivesse pedido esse exame, talvez não tivesse abortado. Eu vou até colocar aqui um e-book também que eu escrevi sobre abortos podem ser evitados. Mas tem solução sim, dá para melhorar o seu endométrio, PRP, GH, tem mais estimulações ovarianas, sempre tem alguma solução. Mas eu vou botar aqui o e-book porque tem relação com o aborto, não tem nenhuma relação com o seu caso, mas é bom que as pessoas saibam. A adenomiose, sem dúvida nenhuma, mesmo aquela adenomiose incipiente, pode ser causa de aborto e também até falha de implantação. Se fala muito mais em aborto, mas pode ter uma relação direta com falha de implantação. Então, tem que tratar a adenomiose antes da transferência embrionária, ou se você for uma mulher jovem, com uma boa reserva e quiser tentar engravidar naturalmente,
trate primeiro a sua adenomiose e depois tente engravidar. Eu vou colocar aqui mais uma vez o e-book sobre a adenomiose. Eu falo mais uma vez porque quando eu estava no congresso foi muito enfatizado isso. E eu falei sobre o e-book, eu vou colocar mais uma vez aqui um e-book que eu escrevi que fala todos os detalhes sobre a adenomiose. Esse congresso não mostrou nada a mais do que eu já falo. Aliás, falou menos do que eu já faço, bem menos, viu? O meu e-book tem muito mais detalhes. Mas ele só focou na necessidade do diagnóstico e do tratamento da adenomiose. Mas o meu e-book está melhor do que o congresso inteiro que falaram